me sinto honrado de poder estar aqui me dirigindo a uma plateia tão distinta de vereadores do município de Palhoça. Eu agradeço, logicamente, o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Dr. Edmilson, mais conhecido como vereador Neném. E eu acho que nós gostaríamos, com o grande apoio dele, de poder aproximar cada vez mais o município de Palhoça com a China e com os negócios da China. Aqui no Brasil, quando fala em negócio da China, é porque é bom negócio. Nós já fizemos muitos trabalhos com Santa Catarina. Eu organizei a viagem do saudoso amigo Luiz Henrique para a China, governador, Luiz Henrique da Silveira, que foi um grande sucesso. Também nossa Câmara organizou a viagem do Eduardo Campos para a China e do André Putinelli. Com o André Putinelli, nós levamos um investimento de 3 bilhões para um pequeno município de 60 mil pessoas, chamado Maracaju. E na viagem com o governador André Putinelli e o prefeito de Maracaju, eu ficava chamando a cidade de Maracujá. E ele, muito gentilmente, teve a paciência de me corrigir toda hora, mas na terceira vez ele falou: Tang, você trazendo esse tipo de investimento para a gente, você pode chamar a gente o que você quiser. E realmente esse investimento de 3 bilhões agora virou, está expandido para 9 bilhões. E na época, quem coordenou tudo, a viagem do governador conosco e a entrada desse investimento, foi a então secretária de Estado, Tereza Cristina, atual ministra, que conhece bem o nosso trabalho. Eu acho que para o município de Palhoça, bem, além disso, da organização da viagem do governador, nós também fizemos a viagem dos presidentes dos grandes indústrias têxteis do Vale do Itajaí para a China, e foi assim que eu fiquei amigo do Udo Döller, que é atual prefeito de Joinville, e todas as indústrias que nós levamos para a China naquela ocasião fizeram grandes negócios ou bons negócios lá na China. Além disso, eu tive o privilégio de palestrar para o Expo Gestão em Joinville. Eu acredito que com esse esforço do presidente da casa e trabalhando também com outros vereadores, como o vereador Pitanta, que já conhece a China, já foi várias vezes para a China, né? Eu acho que nós poderíamos organizar uma visita do prefeito com os vereadores e empresários para a China para buscar investimentos. E, da mesma maneira que nós já fizemos 6 bilhões de dólares de negócios entre o Brasil e China, eu acredito que nós, pelas conversas que nós tivemos com o presidente da casa, eu acredito que nós podemos fazer vários negócios também aqui, com os empresários. Tem um empresário de Palhoça que quer que eu traga uma montadora de automóveis elétricos, né? Eu trouxe a Jack Motors para o Brasil, eu levei a fábrica de ônibus elétrico BYD para Campinas. BYD é uma grande indústria chinesa, 10% da BYD pertence a Warren Buffett, um mega investidor americano. Eu acho que a Santa Catarina, e também quase comprei anos atrás um terminal de grãos no porto de Imbituba. Só que, infelizmente para nós, enquanto a gente estava analisando, os belgas chegaram e fecharam o negócio antes que nós pudéssemos decidir a compra. Então, nós fazemos muitos negócios de fusões e aquisições e estruturação financeira internacional, que a minha origem é de bancos americanos. Eu trabalhava num banco de investimento em Wall Street, em Nova York,
quando eles me transferiram para o Brasil para trabalhar como assistente do Roberto Teixeira de Costa, que foi o homem que criou a CVM no Brasil e que tinha sido chefe de um brasileiro que parece que se deu muito bem na vida, né? Chamado Jorge Paulo Lemann. E a segunda vez que eu voltei para o Brasil, na época, o banco de investimento, a Deltec Banking, controlava o maior banco de investimento no Brasil, chamado Banco de Investimento do Brasil, e a diretoria era Marcílio Max Moreira, Roberto Conde Bonhausen, Roberto Teixeira de Costa. Com a saída da Deltec, virou Unibanco de Investimentos. O presidente, na época, era um americano da Deltec. Depois voltei para o Brasil como executivo do Banco de Boston, com a missão de implantar leasing no Brasil, que na época não existia. Mas depois que eu montei a primeira empresa de leasing no Brasil, eu não pude continuar no Banco de Boston, porque o ministro Mário Henrique Simonson me pediu para montar o Banco Bozano Simonson Leasing. O Joseph Safra me perguntou quanto eu queria para montar Safra Leasing, BMG Leasing, Banco Montreal, que é Brookfield Leasing, e aí vai. Montei as primeiras 10 empresas de leasing. Quando eu saí do Banco de Boston, contrataram um goiano chamado Henrique Meirelles, que começou a carreira brilhantíssima dele no banco como gerente da empresa de leasing que eu montei, e de lá foi ser presidente mundial do banco. Então, mais uma vez, eu acho que Palhoça reúne as condições. Nós estamos também procurando, eu estive aqui semana passada no interior de Santa Catarina, conversando com frigoríficos suínos, que nós estamos interessados, em função da gripe suína africana, que dizimou o plantel suíno da China. Isso, mais a guerra comercial entre Estados Unidos e China, apresenta grandes oportunidades no agronegócio para o Brasil. E a nossa competentíssima ministra de Agricultura já conseguiu, depois de 3 viagens para a China, trazer mais 39 licenças para exportação de frigoríficos brasileiros para exportação para a China. Então, a gente vê a possibilidade, também conversando com os municípios, nós estamos fazendo energia de lixo. Então, cada bilhão de pessoas gera mais ou menos 1.000 toneladas de lixo dia. Nós já assinamos um memorando com o governador de Brasília, que disponibiliza 1.800 toneladas de lixo dia, para criar uma termoelétrica de resíduos sólidos. Como sabemos, todos os prefeitos do Brasil são fora da lei, e nós queremos trazê-los para dentro da lei. E isso consegue ser feito através de tratamento de resíduos, transformando um grande problema de todos os municípios em ativos financeiros, que é venda de energia. Não é necessário dinheiro do município. Com um contrato de 20 anos de venda de energia, a gente faz o investimento. Para cada 1 milhão de pessoas que gera 1.000 toneladas dia de lixo, uma planta dessas na China custaria uns 100 milhões de dólares. Aqui no Brasil, como infelizmente tudo é mais caro, já estamos avaliando, estimando em 140 milhões de dólares. Eu ajudei o Marcelo Crivella fazer o roadshow dele em Beijing, na China, e ele já fez a edital dele de 450 mil luminárias de LED, todos eles com conectores de 7 pontos, 100 mil chips de internet, IoT, e 10 mil câmeras de segurança de alta resolução, como aquelas que descobriu aquele bandido no Carnaval do Rio de Janeiro vestido de mulher, né? E porque um dos grandes problemas do Brasil é a violência, e o povo brasileiro
necessita de uma maior segurança. E nada melhor como ter uma cidade inteligente para também controlar a violência. Então, nós temos também saneamento, né? Uma empresa chinesa investiu US$1 bilhão em São Paulo, no tratamento de água São Lourenço, junto com a Sabesp de São Paulo. E, numa reunião com a presidente da CETESB lá em São Paulo, pediram para mim trazer uma empresa para ajudar a limpar a água do Rio Pinheiros, que realmente é vergonhoso, né, lá em São Paulo. E esperamos que, num futuro breve, depois da edital disso, a gente possa ter um Rio Pinheiros não só limpo, como plantado, jardinado, etc., né, como uma grande metrópole merece. Ou seja, existem várias possibilidades de colaboração, e realmente gostaria de pedir para o presidente Nenê, vereador Nenê, de ajudar, convidar o prefeito, com que a gente já conversou, para levar uma delegação de vereadores e empresários numa viagem já programada. Eu, como vim de banco, eu não sei preparar uma viagem para a China. Eu sei preparar um roadshow para a China, já com objetivos predefinidos, com as empresas interessadas nos projetos de cada estado, município, né, ou ministério, porque o antigo ministro de Minas Energia, que é o Fernando Filho, foi na viagem do governador Eduardo Campos, quando ele era deputado federal, e ficava me cobrando a viagem dele como ministro para a China, né? Então, quando o ministro Lobão me chamou e pediu para mim trazer um chinês que pudesse e quisesse fazer as refinarias de petróleo de Maranhão e do Ceará, que iria custar uns US$20 bilhões. Eu trouxe para conversar com ele o presidente da Sinopec, que é uma das grandes petroleiras chinesas, que já tinha, na época, investido uns US$12 bilhões no Brasil. E a Graça Fossa depois foi para a China assinar um memorando com ele, só que ele falou que ele não poderia investir esse dinheiro para comprar óleo cru por 10, refinar e vender gasolina por 9. Que só a Petrobras podia fazer isso, e realmente a Petrobras quase quebrou fazendo isso. Bem, então, esses são exemplos. Trouxemos a Jack Motors para o Brasil, e esses são exemplos de trabalho que nós fazemos e temos feito, e que colocamos à disposição dos senhores e do município de Palhoça, né? Nós estamos aqui com um cidadão daqui, o seu Álvaro, que vai nos representar, e também junto com outro diretor da nossa Câmara, o Sérgio Araújo, e o seu Álvaro fica aqui em Palhoça, e logicamente vamos sempre manter contato com o presidente desta casa, para que a gente possa colaborar para aproximar cada vez mais Palhoça com a China. E com essa visita do presidente Bolsonaro para a China, ele voltou maravilhado com a China. Como todos que visitam a China, conforme o vereador Pitanta pode dizer, voltam maravilhados com a China. Antes dele ir, quando candidato, ele não falava muito bem da China, e quando foi entrevistado pelo Globo News e Folha São Paulo, etc., eu dizia que não estava muito preocupado, porque quando ele fosse presidente, ele ia entender que o que vale não é a preferência pessoal dele, mas sim o interesse do Brasil. E, de fato, quando ele virou presidente, ele reconheceu que a China ajudou muito o Brasil. Na pior fase da crise econômica do país, a China apostou no Brasil, confiou no Brasil, investiu cerca de US$20 bilhões no Brasil, fez um empréstimo de US$15 bilhões para a Petrobras, quando a Petrobras não conseguia levantar nem $10 no mercado internacional, e também criou um fundo de investimento, de empréstimo,
para infraestrutura no Brasil, onde a China botou 15 bilhões de dólares, o Brasil botou 5 bilhões de dólares, mas a governança é meio a meio. É meio a meio porque a China não tem interesse em controlar nada. A China tem interesse, dentro da sua visão mundial, de parcerias de ganha-ganha. Então, a China não manda fuzileiros navais para nenhum país, a China manda seus empresários, manda seus executivos para fazer comércio e investimentos num sistema de ganha-ganha. A China quer exportar seus produtos, a China quer ter trabalho nos países, mas a China investe para o desenvolvimento do país, que é a construção da infraestrutura. Na minha palestra na Oxford University, contei que o BBC World TV, numa entrevista comigo, fez um comentário bastante irônico para medir a minha reação, e falou, o jornalista britânico falou, dizem que a China é o novo mestre colonial da África. E eu falei, olha, os antigos mestres coloniais da África sugaram a riqueza do continente e deixaram a África como um continente esquecida por muitas décadas. Até que a China começou a investir maciçamente no continente, construindo a infraestrutura do continente, que é a base do desenvolvimento e prosperidade de qualquer nação. E, se você analisar estatisticamente, nos últimos 10 anos, os países onde a China investiu maciçamente na infraestrutura tiveram as maiores taxas de crescimento do mundo. E, na época, na plateia estava lá o presidente Paul Kagame de Ruanda e o ex-presidente Bill Clinton, que, nas falas deles, concordaram comigo. Então, eu acho que gostaríamos, mais uma vez, de ter nós já temos um representante aqui em Palhoça e gostaríamos de colocar nossa Câmara a serviço de Palhoça, do prefeito e da Câmara.